Vamos continuar aqui. Na explicação anterior, eu estava falando sobre os franceses, a presença dos franceses aqui no Brasil. Agora nós vamos falar da presença holandesa no Brasil. Mas para entender isso, a gente precisa saber o que estava acontecendo na Europa que levou a essas invasões holandesas, tá? Então tem tudo a ver com a questão da formação da União Ibérica, que é a junção, né, dos reinos de Portugal e o reino da Espanha, sobre o comando de um único rei, no caso o rei Filipe II da Espanha. Mas para entender esse contexto, a gente precisa falar da crise sucessória do trono português. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, né, que era bem jovem, até tinha, acho que 23 anos, se não me engano, ele vai para uma guerra no Marrocos, lutar ali contra os sarracenos, né, os mouros, e ele vai desaparecer, certo? E ele não deixou nenhum herdeiro, tá? Não tinha irmão, né? Não tinha nada. O próximo na linha de sucessão seria o cardeal Dom Henrique, que vai assumir o trono. Mas o cardeal Dom Henrique já era bem de idade, já era um idoso, né? Já tinha sérios problemas de saúde. Ele vai ficar no comando aí até 1580 e ele vai morrer também. Aí depois da morte do Dom Henrique, começa uma disputa para ver quem iria comandar o trono português. Então vai, de um lado, né, vai ter ali uma duquesa de Portugal, que vai tentar assumir o trono, do outro lado nós temos o Felipe II da Espanha, certo? E o Felipe vai fazer alguns acordos ali com os portugueses, na verdade vai também tomar à força o trono, tá? Vai levar as tropas espanholas para lá e vai assumir à força o trono de Portugal. Quando ele assume, ele faz um juramento, que é chamado de juramento de Tomar, em 1581. Esse juramento, no material da Geek, tá explicando assim, com bastante detalhe o que ele foi, mas o objetivo desse juramento era garantir a soberania portuguesa, certo? Então, assim, o que o rei Filipe II não poderia fazer em Portugal. Então, por exemplo, não poderia interferir na língua, na autonomia, nos cargos administrativos portugueses, não deveria, basicamente, se interferir em assuntos coloniais de Portugal. Então ele assina e assume ali o trono de Portugal. Ao invés de fazer essa junção, criar um único reino, ele deixa separado, né, por conta desse juramento. Essa aliança com a Espanha vai ser vantajosa? Tá? Uma questão muito importante isso. Por quê? Para a Espanha, ela é vantajosa. Para Portugal, não. Tá? Primeiro que a Espanha, nesse período, ela está passando por uma estabilidade econômica incrível. Tá? É navios e navios que vêm com ouro, com prata da América. Então tá com uma economia muito forte, muito estável, um exército muito poderoso na Espanha. Porém, a Espanha estava envolvida em uma série de conflitos, série de guerras, e vai arrastar Portugal para isso, certo? E quando Portugal se envolve nesses conflitos, vai começar uma série de dívidas, aumento de dívida externa. Um outro problema que vai acontecer agora, que tem tudo a ver com as invasões, é a proibição das relações comerciais entre Portugal e Holanda, tá? Então, por que acontece isso, ó? A Holanda, né, os Países Baixos eram domínio da coroa espanhola, então era colônia da Espanha. E em 1581, a Holanda se torna independente. E isso vai enfurecer, né, o Felipe II. Que ele vai fazer o seguinte, agora vai tentar enfraquecer economicamente a Holanda e vai falar, a partir de agora, o Brasil, né, Portugal não mantém mais relações comerciais com a Holanda, o que vai trazer sérios prejuízos para o Brasil e para Portugal também. Vamos compreender qual que era a relação entre os holandeses e Portugal na época da produção açucareira. Então, ó, a Holanda tinha realizado muito investimento aqui, tá? Então era a Holanda que liberava financiamentos para a construção de engenhos, era a Holanda que garantia a manutenção desses engenhos, pagava tributos para os portugueses. Qual que era a vantagem que eles recebiam?
Eles realizavam o transporte desse açúcar, o refino, e era a Holanda que comercializava, que distribuía esse açúcar na Europa. Então isso assegurava à Holanda ali uma série de benefícios, certo? Após a proibição das relações comerciais, o que vai acontecer? A Holanda vai aceitar de boa? Tudo bem? Tranquilo? Não vou me meter em nada? Óbvio que não, né? Então a Holanda vai começar a investir em campanhas militares. Essas campanhas militares vão ter o objetivo de tomar possessões portuguesas e espanholas aí pelo mundo. Então é criada primeiro a Companhia das Índias Orientais, acho que ela é criada em 1609 mais ou menos, tem na Gay que essa data certinha, não me lembro, e termina em 1621. O objetivo dessas Índias Orientais, conquistar os territórios espanhóis na Ásia e na África, tá? Eu acho que foi o desenho que ficou em cima da Ásia. E realmente, gente, a Holanda vai investir pesado, tá? Nesses ataques a essas feitorias espanholas e portuguesas. A resistência holandesa é tão grande que a Espanha vai assinar uma trégua, a trégua dos 12 anos. É um documento muito importante em que esses dois reinos, né, a Espanha e a Holanda, se comprometem a não entrar em conflito um com o outro. Quando está finalizando essa trégua dos 12 anos, inclusive até a Holanda chega a manter alguns negócios aqui no Brasil também nesse período, porque a União Ibérica não dá conta de sustentar a produção açucareira no Brasil. Quando a gente for falar de economia açucareira, vocês vão entender mais sobre isso, tá? Não dá conta, precisa do apoio holandês. Então ele vai fazer ali uma série de concessões, mas está acabando a trégua dos 12 anos. Quando está acabando a trégua, em 1621, a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais, que é para tomar as possessões holandesas, tomar possessões portuguesas e espanholas no Ocidente. Então vai atacar ali feitoria de Angola, vai fazer as incursões aqui no litoral brasileiro, começando ali por Salvador, ok? Em 1624, os holandeses invadem Salvador. Por que Salvador? Porque o que os holandeses entendem? Salvador é a capital, eles tomando a capital, eles conseguem, né, dominar todo o território que eles quisessem ali no Nordeste, né, e no Brasil, no restante do Brasil. Porém, o rei da Península Ibérica, o rei da Espanha, já sabia dessa tentativa que os holandeses iam ter de atacar esse litoral. Então, quando os holandeses chegam em Salvador, Salvador está preparada para uma defesa, tá? E realmente essa defesa vai ser bem expressiva mesmo. Nós vamos ter resistência aos invasores, um movimento de elite chamado Milícia dos Descalços, certo? Que vai combater ali com a chegada dos holandeses. Só um pouquinho, caminhão. Mas mesmo assim, a Espanha vai enviar reforços. Esses reforços que vão vir para a América, a gente é a maior força militar já enviada através do Atlântico nesse período. A gente só vai conhecer tal força ali depois com o processo de dependência das 13 colônias, chamado de Jornada dos Vassalos, em que a Espanha envia 12 mil homens, tá? Acho que 50 e poucos navios, para sufocar e expulsar definitivamente os holandeses de Salvador. Então, em 1625, um pouco mais de um ano depois, os holandeses são completamente expulsos de lá. E aí a gente pensa, tá, então agora os holandeses vão desistir? Claro que não, né? Tem até um meme aqui, ó, que eu encontrei. Tá? E é bem isso aqui que vai acontecer mesmo. Não deu certo da primeira, eles vão retornar. Agora eles vão atacar Pernambuco, porque Pernambuco é o maior centro açucareiro do Brasil, tá? Então se apossar daquilo ali era se apossar da vantajosa produção de açúcar, certo? Nós vamos ter várias fases desse contato aqui dos holandeses. O primeiro contato desse momento é um contato muito conflituoso, tá? Eles vão tentar desembarcar em Recife, só que como o rei já estava esperando esse ataque, né, holandês ali em Pernambuco também, vai ser montada uma resistência em Recife, não vai dar certo o desembarque deles lá e eles vão desembarcar na vila de Olinda, ok?
Quando eles chegam ali, a defesa colonial é muito precária. A superioridade militar, a superioridade bélica dos holandeses era muito grande, né? Segundo, tem relatos da história que diz que os holandeses, eles conseguiram investir em muitas armas pesadas porque eles saquearam uma embarcação espanhola vindo da América carregada de prata. Eles vão saquear essa embarcação e vão conseguir investir em armamento, e aí eles vão voltar para invadir Pernambuco. Mas também vai ter resistência, tá, gente? Nós vamos ter ali no início muitas fugas e muitas resistências. A mais considerável, essa da imagem que está aparecendo para vocês destacada em laranja, é o Arraial de Bom Jesus, tá? Teve vários fortes desse construídos ao longo ali de Pernambuco, tá? Até Rio Grande do Norte, em várias áreas. A Holanda só vai conseguir acabar com essa fase conflituosa. Gente, é só um pouquinho, voltando à fase de conflito. O governo português chega a incentivar que os fazendeiros queimem os engenhos, queimem as plantações de cana-de-açúcar, destruam as fazendas, todo mundo começa a fugir, tipo assim, sabe aquela tática de terra arrasada? Era isso que eles tentaram implementar aí nesse momento, ou seja, não vamos deixar nada para esses holandeses. Porém, a Holanda vai começar a oferecer muitas vantagens econômicas, vai começar a liberar muito empréstimo. Empréstimo assim, olha, eu vou te emprestar dinheiro e você não tem uma data para me pagar, pode ficar tranquilo. E também, o mais importante, começa a oferecer muitas liberdades religiosas. Vale ressaltar aqui que os holandeses são calvinistas, tá? São protestantes. E tanto a Espanha quanto Portugal eram dois reinos fortemente católicos, tá? Então, essa liberdade religiosa vai atrair muito a população do Recife. Então, nós vamos ter a chegada de muitos judeus, né? Mais calvinistas. A administração é bem interessante, que eu vou falar com vocês na próxima aula ali. A Holanda recebe o apoio desse comerciante aqui, ó, Domingo Calabar. Ele vai ser considerado, gente, um traidor. Então, até hoje, por que ele é considerado um traidor? Por algumas fontes historiográficas. Porque ele vai dar detalhes de como destruir o Arraial de Bom Jesus, de como destruir a resistência portuguesa, né? A resistência colonial. E até hoje existe uma dúvida de saber se ele foi um traidor, se ele foi um herói, né? O que ele foi. E eu já vi bastante questões quando fala de história do Brasil falando desse Domingo Calabar, tá? Aí no próximo vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre a administração colonial holandesa, principalmente no governo do Maurício de Nassau. Ok, gente? Ó, se ficou alguma dúvida aqui, por favor, gente, mandem para mim como pergunta, tá? Esclareçam bem, porque a história do Brasil é extremamente importante aí para vestibulares e para o Enem, tá? E para a prova do PAS também.